Após muita pressão, o presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição nos Estados Unidos. Notícia de última hora: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um comunicado em suas redes sociais anunciando que vai abandonar a corrida pela Casa Branca. A retirada da candidatura ocorre depois de várias ocasiões em que o chefe de Estado demonstrou confusão mental, o que foi colocando em xeque a sua capacidade de permanecer mais 4 anos no cargo. O presidente americano Joe Biden, questionado por críticos e apoiadores sobre sua capacidade mental para permanecer no cargo, reafirmou nesta quinta-feira que é a pessoa mais qualificada para ser presidente dos Estados Unidos, mas cometeu outra gafe ao mencionar vice-presidente Trump em vez de Kamala Harris. Os Estados Unidos têm todo um processo para a formalização dos candidatos. A vice-presidente Kamala Harris é a escolha mais provável por parte dos democratas para fazer frente a Donald Trump. Biden já manifestou que apoia a candidatura da sua atual vice, Kamala Harris, para disputar a eleição com Trump. Em uma publicação feita nas suas redes sociais, Biden disse que escolhê-la como sua vice foi sua primeira decisão como candidato em 2020, além de falar que foi sua melhor escolha. Kamala tem 59 anos e é filha de pais imigrantes, mãe indiana e pai jamaicano. Ela se tornou a primeira mulher negra a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Ela também já foi promotora-chefe de São Francisco, procuradora-geral da Califórnia e senadora. Em 2019, ela chegou a ser um dos nomes que concorriam à candidatura democrata, perdendo na época para Biden. Não bastasse todo o imbróglio envolvendo a desistência de Biden nos 45 minutos do segundo tempo, Trump sofreu um atentado recentemente, e isso com certeza é utilizado pelo ex-presidente republicano ao seu favor nas eleições. No, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. O Direto ao Ponto, desta vez, aborda os desafios dos democratas para vencer as eleições, o nível de força de Kamala Harris e como o eventual governo dela poderia impactar o Brasil. O entrevistado é o professor de Relações Internacionais da Uniriter, João Gabriel Burman. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. João, obrigado por aceitar participar aqui do Direto ao Ponto. O Biden desistiu da sua candidatura, algo que, vendo pela ótica brasileira, onde por vezes não acompanhamos tão profundamente os movimentos nos Estados Unidos, parecia improvável há algum tempo. Mas a questão é, era improvável mesmo ou já era esperado na sua análise que, já que você realmente, né, por trabalhar com isso, já fica mais antenado? Bom, olá, Lucas, olá a todos os ouvintes do podcast Direto ao Ponto. É um prazer poder conversar novamente com vocês. Pois então, acho que essa desistência de Joe Biden era algo muito esperado, né, e comentado pelos analistas e, enfim, pelo público internacional e brasileiro, né, justamente pela influência que tem as eleições dos Estados Unidos aqui no Brasil, desde o final de junho, né, ali quando houve o debate presidencial, né, o debate para as eleições presidenciais entre o Biden e o Trump. Aquele debate ele foi o debate mais antecipado que aconteceu, né, na história dos Estados Unidos. Então, na verdade, nenhum dos dois era oficialmente ainda o indicado dos seus partidos, né? Eles eram ainda pré-candidatos dentro dos partidos e por conta da o desempenho, né? Do desempenho um pouco complicado ali e da dificuldade mental, da confusão e de várias gafes, de vários problemas, né? Que Joe Biden vem apresentando aí nos últimos meses, muito se falou sobre a sua capacidade de concorrer, né, a essas eleições. O processo eleitoral ele é um processo bastante desgastante, né? Ainda mais acumulando com um cargo de presidente
de presidente dos Estados Unidos, que talvez deve ser o trabalho mais estressante do mundo, e muito também se falava sobre a possibilidade de Joe Biden governar, eh, se fosse eleito, né? Uma vez que ele atualmente está com 81 anos, vai completar 82 esse ano, e quando terminasse seu mandato já estaria aí com 86 anos de idade. Né? 86, exato, né? 86, 4 anos de mandato. Então, começaram muitos comentários sobre essa capacidade, inclusive colocando em consideração se Joe Biden tinha ainda capacidades de se manter no cargo atualmente, né? Se ele não deveria renunciar, se ele não deveria tirar uma licença ou alguma coisa do tipo. Então, os comentários estavam sendo feitos, mas particularmente eu achava difícil que Biden fosse renunciar, porque até então não havia nenhum outro nome que se colocava com apoio do Partido Democrata. Não é nem tanto que não se colocava com viabilidade, mas é que não parecia capitanear, não parecia conseguir aglutinar o apoio de outras figuras chaves do Partido Democrata. Ao longo dessas semanas, né, especialmente após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, e depois também da participação do Biden na cúpula da OTAN, em que ele cometeu mais gafes, né? Trocou o nome da sua vice pelo nome de Trump, chamou o presidente da Ucrânia pelo nome do presidente da Rússia, né? Então fez ali algumas confusões. Essa questão da sua capacidade, do seu cansaço ficaram mais latentes e parece que dentro da cúpula democrata se conseguiu estabelecer ali a ideia de que não, de repente, o melhor para o partido, inclusive, né, para as chances do partido, não só nesta eleição, mas ao longo, né, das próximas eleições, aí, das próximas décadas, eventualmente, seria apostar em um nome de renovação, em um nome mais novo, né? Acho que Joe Biden, ele está longe de ser um nome de renovação há, pelo menos, sei lá, desde os anos 80, né? Porque ele é senador desde 1973, ele é 2 vezes vice-presidente, né? Foi 2 vezes vice-presidente de Barack Obama, agora completa mais um mandato de presidente, então ele é talvez a principal figura do Partido Democrata atualmente, um dos grandes nomes da política da história dos Estados Unidos, a pessoa que mais recebeu votos, né, na história das eleições americanas. É, então, isso tem um peso, mas também joga contra uma ideia de mudança, de renovação, de esperança, né, de novos ares para a política dos Estados Unidos. Sim. João, gostaria que você nos apontasse como é o perfil político da Kamala Harris e aproveito também para te questionar se você acha que ela tem realmente força para bater de frente contra o Donald Trump. Realmente, né, quando o atual presidente Biden renunciou aí a concorrer, né, renunciou como o principal indicado, né, pelos democratas, lembrando que ainda não houve, né, uma nomeação oficial dos democratas, isso foi no domingo à noite, ele logo após a sua carta oficial fez uma postagem declarando o seu apoio, né, individual à sua vice Kamala Harris. Assim, acho que até é uma questão natural que esse apoio fosse dado, uma vez que Kamala Harris é do Partido Democrata e que não indicá-la seria também uma espécie de dúvida, né, de colocar em dúvida a sua capacidade de ser vice-presidente, né? Seria muito estranho se não fosse a vice-presidente a pessoa apoiada pelo atual presidente. Mas Kamala Harris acho que diferente de Joe Biden, que eu mencionei que está longe de ser uma figura de renovação, né? Ele é talvez um dos nomes agora mais tradicionais da política dos Estados Unidos. Kamala Harris, ela sim representa um projeto de renovação, apesar de já não ser também tão jovem, né? Ela é uma mulher de 59 anos de idade, né? Então já está aí beirando 60 anos, que tem mas a sua carreira na política ela é relativamente recente, né? Ela teve mandato
poucos mandatos de congressista, depois teve um mandato no Senado, e chegou a concorrer como vice, chegou a concorrer nas primárias do Partido Democrata de 2020, que acabou indicando o Joe Biden, e ela acabou ficando com o cargo de vice. A sua carreira tradicional, né, a sua principal atuação na vida pública foi como procuradora, né, de justiça. Ela acabou sendo a procuradora-chefe do estado da Califórnia, que é um estado gigante em população, em economia, em importância política e diplomática e cultural, né? E ela é uma pessoa que vai ter um perfil considerado progressista, né? A Kamala, então, é considerada uma mulher progressista. Ela tem uma característica é, ali étnica, né, identitária, que nos Estados Unidos é muito marcante, especialmente dentro da política, né? Ela é uma mulher afro-americana e as suas origens são um pai vindo da Jamaica. O pai dela é um economista, se eu não me engano, e a sua mãe nasceu na Índia, né? Então ela tem uma ascendência aí de dois pais migrantes que não nasceram nos Estados Unidos. Acho que isso também é uma outra característica que eventualmente vai ser explorado tanto por ela quanto pela candidatura de Donald Trump, né, para criticá-la ao longo dessas eleições. A Câmara, ela tem como uma das principais agendas assim da sua trajetória política a defesa da liberdade de escolha das mulheres, né? Então ela tem uma pauta ali de defesa das mulheres, então pode ser considerada ali uma pauta mais feminista, mas especialmente em torno da questão do direito reprodutivo, né? Das questões reprodutivas e do direito das mulheres a realizarem aborto de forma legalizada e segura nos Estados Unidos, né? Algo que assim como aqui no Brasil, lá também é um assunto extremamente polêmico e tabu, que inclusive aí, se eu não me engano, ano passado houve a rescisão, né? Foi alterada uma decisão dos anos 70, né, da Suprema Corte, que legalizava o aborto, e foi colocado sob responsabilidade de cada estado legislar isso, né? Lembrando que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é uma federação, mas lá os estados costumam ter muita autonomia frente ao governo federal, frente à União. A vice-presidente americana Kamala Harris disse que essa decisão pode representar um ataque às mulheres e um ataque à liberdade. Eu separei também aqui um outro pedaço da fala de Kamala, em que ela diz o seguinte: como ousam dizer a uma mulher o que ela pode ou não fazer com o seu próprio corpo? Como ousam tentar impedir uma mulher de decidir sobre o próprio futuro? Porque o que acontece? Se a Suprema Corte... Bom, Kamala então atuou muito nessa questão do aborto. Essa eventualmente é uma pauta que também vai ser muito explorada, vai ser utilizada. E nos últimos 4 anos, durante o seu mandato como vice-presidente, ela tem se detido especialmente na questão da migração, né? Essa foi a principal tarefa que foi delegada a ela pelo presidente Joe Biden, que é cuidar das políticas migratórias e inclusive articular externamente, né, com os estados, especialmente da América Latina, que é de onde vem a maior parte dos migrantes ilegais, no caso, né, ou irregulares, melhor dizendo, para dentro dos Estados Unidos. E nesse aspecto, eu acho que tem uma fragilidade dela com relação à campanha contra o Donald Trump. Por quê? Porque a política de Joe Biden barra Kamala Harris, né, com relação à migração, ela pouco conseguiu se distanciar do que seria o conteúdo da política de Donald Trump, né? Ela foi bastante linha dura contra os migrantes, ainda que tentasse implementar algumas medidas, digamos assim, de proteção avançada além das fronteiras, né? No que ela chamou de causas profundas da migração, em que ela visitou Guatemala, El Salvador, Honduras, né? Países da América Central de onde vêm muitos desses migrantes, visitou muitas vezes o México.
isso não surtiu efeito, né? Isso é uma questão de longo prazo e continuaram havendo muitas tentativas de entrada nos Estados Unidos através da fronteira com o México e o governo repreendeu elas de uma forma bastante enfática, assim. Então, acho que esse é um ponto que acaba dificultando que ela tenha uma penetração maior num público mais progressista, democrata, e também não é uma questão que permite com que ela roube, digamos assim, votos do Donald Trump, uma vez que, bom, mesmo fazendo isso, a política migratória nos Estados Unidos nos últimos 4 anos ela foi considerada um erro, um fracasso, né? Porque a percepção que se criou dentro da sociedade americana, isso muito alimentado também, né, pela oposição dos republicanos, é de que a migração ilegal explodiu, de que os latinos estão entrando lá para roubar os empregos das pessoas, estão levando drogas para os Estados Unidos, né? Então, essas narrativas estão sendo muito utilizadas aí por vários políticos republicanos, especialmente trumpistas, né, especialmente mais alinhados ao presidente Donald Trump, e que, enfim, não é necessariamente verdade. A fronteira estadunidense ela é muito grande, as realidades ali locais elas são muito diversas. Acho que é sempre perigoso fazer esse tipo de generalização. Então, nesse aspecto, acho que ela tem uma certa desvantagem contra Donald Trump. Mas se nós formos pegar a ideia de uma renovação, eu acho que ela tem uma vantagem, né? Porque o argumento que foi o mote da campanha de Trump nos últimos anos, né? Porque Donald Trump está em campanha contra Biden basicamente desde que saiu do governo. O mote que ele utilizava de que o Joe Biden não era capaz devido à sua idade, devido aos seus problemas físicos e cognitivos, agora, em certo sentido, quase se revertem, né? Porque temos como eventual candidata democrata uma mulher 20 anos mais jovem do que Donald Trump, né? Quase 20 anos, 59, 78 anos, que poderia eventualmente também explorar. Olha, será que Donald Trump está capaz, né, para concorrer? Se for eleito, tem capacidade de governar durante 4 anos? Kamala Harris parece ser plenamente apta, né? Está ali muito bem nas suas faculdades físicas e mentais. Já Donald Trump eventualmente pode ser levantado essa questão. Eu não acho que vai ser utilizado diretamente pela campanha, né, presidencial, mas apoiadores, a mídia, e outros candidatos eventualmente podem sim, candidatos, digo, né, a senador, a congressista, a outros cargos, né, aquele grupo ali que segue, né, os apoiadores da campanha podem sim utilizar esse argumento contra Trump. Em discurso, Sim, Kamala elogiou o legado do presidente como inigualável na história moderna. A vice-presidente ainda destacou que, em um mandato, Biden já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos e afirmou que ele tem um amor profundo pelos Estados Unidos. Ela recebeu o apoio de várias lideranças do Partido Democrata, ela recebeu uma doação, recebeu doações, né, de campanha recordes para um único dia, se não me engano, foi coisa de 80 milhões de dólares em um único dia que foi arrecadado. Então, assim, tudo indica que ela vai, sim, ser indicada pelos democratas e, caso vença, acho que ela enfrenta, primeiramente, um desafio com relação ao seu partido, a conseguir ter autonomia suficiente e dentro do seu partido para implementar as suas visões, para que ela não seja refém, né, digamos assim, talvez seja uma palavra forte, mas acho que é um pouco o sentido, né, que eu quero dar, não seja refém de interesses não necessariamente os seus. Isso é óbvio, acontece em todo partido político, em diversos outros estados, né? Mas devido ali a uma pouca experiência e a uma pouca influência que Kamala Harris tem dentro do Partido Democrata, pode ser que se for eleita, ela acabe tendo que incorporar muito pautas que são de outros grupos, né? Então, pautas que vão vir de financiadores
apoiadores de campanha, pautas que vão vir, por exemplo, do casal Clinton, que é talvez uma das grandes forças do Partido Democrata hoje em dia, junto com Joe Biden. É, é, Eventualmente tem que ver o quanto o ex-presidente Obama irá se envolver também dentro dessa campanha. Até o momento não houve nenhuma manifestação formal de apoio a Kamala Harris. Então, acho que o primeiro desafio é esse, conseguir implementar o seu governo, né? O seu tom de governo. Assim como Joe Biden eventualmente conseguiu fazer com uma visão, com uma visão, né, muito própria, muito sua, tradicional, que ele defendia há muito tempo e que estava sintetizada no projeto Build Back Better, né, que era a plataforma de campanha e foi a plataforma de governo para dentro dos Estados Unidos, focado em investimentos para reconstrução de empregos, um maior dinamismo do Estado, né? Essa é a plataforma de Biden há muito tempo. Bom, não sabemos também qual é a plataforma de Harris, de uma maneira mais geral, porque ela, como eu mencionei, sempre teve pautas mais sociais, pautas que dialogavam com aspectos menos gerais da nação como um todo, né? Por exemplo, qual é a visão de Kamala Harris com relação à China? Com relação à transição energética e a exploração de petróleo, com relação ao Oriente Médio. Assim, com relação à política externa, a gente até tem um pouco mais de elementos para avaliar, uma vez que ela tem sido uma defensora muito forte da participação dos Estados Unidos em diversos conflitos pelo mundo. Então, tudo indica que ela vai continuar com essa posição mais intervencionista, que lá nos Estados Unidos se chama de falcão, né? Enquanto uma falcoa da política externa, né? Essa visão um pouco mais agressiva. Então, talvez continue seu apoio a Israel. Não se sabe, porque também pode ser que Israel seja uma pauta da campanha eleitoral, né? O apoio dos Estados Unidos a Israel pode entrar na disputa eleitoral. Vai continuar apoiando a Ucrânia? Acredito que sim, já que também a plataforma de Donald Trump é acabar com a guerra. Né? O seu vice, o seu candidato a vice, né, atual senador, o J.D. Vance, é um ferrenho crítico da guerra a- do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Ele acha que a Ucrânia deveria lutar sozinha e, eventualmente, se entendesse que não tinha capacidade de vencer, entregar territórios. Então, acho que os principais desafios de Câmara são esses, são conseguir implementar uma visão sua, né? E, obviamente, assim, lidar com a continuidade do trumpismo muito, muito forte. Eu acho que independente do resultado, se Donald Trump vencer ou perder, eu não consigo ver o trumpismo, né, enquanto assim um projeto político perdendo força nos Estados Unidos nos próximos anos. Pelo contrário, eu consigo ver, inclusive, ele se descolando cada vez mais do Partido Republicano, a ponto de haver, enfim, divergências muito fortes e, na prática, os republicanos terem deixado de existir, né, sem o Trump. Atualmente não é fácil de indicar um nome republicano que não seja trumpista, né, que tenha destaque. Então, acho que esse cenário de polarização ele deve continuar nos Estados Unidos, porque não consigo ver o candidato e o projeto, a figura Donald Trump perdendo peso. Até porque, enfim, isso não é apenas uma questão de culto à personalidade, mas isso também tem esse elemento e é importante destacar, mas porque Donald Trump acaba, sim, conversando, atendendo aos anseios de uma boa parcela das pessoas dos Estados Unidos, né? Especialmente ali aquela população do meio oeste, do centro dos Estados Unidos, de regiões que sofreram com a desindustrialização, que perderam seus empregos, que já são conservadores, que acabaram sendo afastados da política e entrando em grupos
em grupos de redes sociais, em redes de comunicações que vão fomentar um espírito de grupo, um senso de identidade, muitas vezes a partir de desinformação, né? Então, isso sim aconteceu, continua acontecendo, e assim, é legítimo, né? Eu acho que em certo sentido, não que a desinformação seja legítima, mas eu acho que os anseios dessas pessoas são legítimos, né? E, em certo sentido, deveriam ser vistos, deveriam ser percebidos também pelos democratas. Já com relação ao Brasil, eu acho que no geral, as relações delas devem se manter, né? Bem, sendo Kamala Harris ou Donald Trump. Acho que com relação a Donald Trump, nós temos um perigo aí de um estremecimento um pouquinho maior devido à proximidade que a oposição aqui brasileira, né, especialmente o grupo da família Bolsonaro tem com Trump, e eu coloco os Bolsonaro em primeiro lugar porque eu acho que é nessa proporção, é muito mais um interesse daqui para lá do que da família Trump com os Bolsonaro. Eu acho que é o contrário, né? Muitas vezes não é nem bem correspondido por Donald Trump esse apoio. Mas, obviamente, que se fosse uma vitória de Trump, isso teria algum estremecimento. Talvez as relações ali em nível presidenciais elas não fossem tão boas. Já com relação a Kamala Harris, acho que a questão é mais o quanto os Estados Unidos vão se voltar para a América Latina, né? Então, a posição intervencionista da política externa dos Estados Unidos, quando diz respeito à América Latina, tradicionalmente, ela acaba reduzindo um pouco as margens de manobra do Brasil, desculpa, né? Ela acaba por aumentar a atenção dos Estados Unidos para a região, retirando um pouco a capacidade do Brasil se destacar, do Brasil coordenar processos, sem contar que, enfim, muitas vezes acaba estimulando certos conflitos, né? Como pode ser no caso da Venezuela, como pode ser no caso dos regimes ali não democráticos, né? Ou ditatoriais da América Central. Então, eu acho que nesse aspecto, Donald Trump e o seu isolacionismo, a sua ideia de Make America Great Again, eventualmente libera um pouco mais de espaço na esfera internacional, especialmente nas organizações internacionais, para que o Brasil atue, enquanto que Kamala Harris pode pressionar um pouco mais o Brasil. Mas, como o presidente Lula destacou bem, né, ontem, numa manifestação para jornalistas, né, de agências estrangeiras, o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação em nível estratégico, de Estado, empresas, investidores, e acho que não é um presidente aqui ou lá que é capaz de interromper isso, né, ou de dificultar isso gravemente. Então, imagino que as coisas devam continuar mais ou menos no nível que já estão. Com certeza, João Gabriel, estaremos atentos aí aos próximos capítulos de toda essa situação. E eu quero te agradecer por dispor do teu tempo e nos esclarecer todos esses pontos sobre esse assunto tão em pauta no momento. Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço a atenção de você, dos ouvintes do Direto ao Ponto, e eu e os professores da Uniriter permanecemos à disposição para quando precisarem. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter que eu mesmo preparo com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios de CNN, UOL, O Tempo e Record News, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Wilson Bravo, além da coordenação de Luiz Felipe Melo e Márcio Gomes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.